Oi, pessoal que está entrando, boa tarde. Estou aqui esperando o nosso outro participante, professor Fernando Catanho, que vai falar com a gente aqui hoje. Eu sou a professora Erika Blaskov, hoje eu que estou aqui no Instagram aqui do Unimetrocamp para conversar com vocês. Oi, Mayara. Estou esperando o professor entrar para eu autorizar aqui, daí a gente já pode começar. Obrigada a todo mundo que está entrando, uma ótima tarde a todos. Espero que hoje seja bem proveitoso esse tempo que a gente vai passar aí juntos para falar de alimentação, exercício, Covid, que tá super em alta, né? Tô vendo todos os boa tardes aqui. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todos. Logo nós estaremos aí com o professor doutor Fernando Catanho, que tá chegando por aí. Olá para todo mundo que entrou agora, que já tá acenando. Depois eu me apresento com calma para os que não me conhecem. Deixa eu ver se o professor tá por aqui. Ah, tá aqui. Pronto, acabei de aceitar. Já vai aparecer aí na tela para vocês. Boa tarde. Ah, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Erika? Tudo bem, e você? Tudo em ordem, graças a Deus. Gente, esse é o professor doutor Catanho. Ele é fisiologista e hoje ele está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre exercício físico, vou falar um pouquinho da parte de alimentação, especialmente porque a gente está com coronavírus. Então, vou deixar aí o doutor Fernando Catanho se apresentar para vocês. Maravilha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Érica. Já tem algum tempo, né, Érica, que a gente resolveu participar dessa live aqui, né? E, enfim, nos ajustamos para poder conversar um pouquinho a respeito desses elementos que estão relacionados aí à atividade física, um pouco do meu lado, e as questões nutricionais um pouco do seu lado, em tempos de quarentena, né, em tempos de pandemia, de estabelecimento desse vírus altamente patogênico aí, o que a gente pode sugerir às pessoas, né, refletir junto com as pessoas do ponto de vista de duas carreiras que têm suma importância na área da saúde, né, a nutrição e a educação física. Então, mais uma vez, obrigado a você pela possibilidade de diálogo com o par da saúde, né, sempre importante. Obrigado também ao Unimetrocamp pela possibilidade e a disponibilidade, né, de nos oferecer esse espaço para poder fazer o diálogo. E quem está aqui, quem está dispondo de um tempo aí da sua vida, para poder participar com a gente, se eventualmente pararem algumas dúvidas, né, Érica, as pessoas podem conversar um pouquinho com a gente aqui pelo próprio canal de comunicação. Nós vamos trocando algumas figurinhas, tá? Eu sou Fernando Catanho, sou professor de Educação Física, formado na Unicamp, fiz meu doutorado e pós-doutorado por lá mesmo, me embrenhei um pouco mais para essa área de fisiologia do exercício, e hoje trabalho aí com personal, avaliação, assessoria, consultoria, e alguma coisa que nos motiva, né, Eric? Trabalhar com pessoas, trabalhar com seres humanos, é sobre eles que nós falaremos um pouquinho aqui, né, Eric? Acho que além de você se apresentar também, acho que vale a pena. Eu já gostaria de deixar já a primeira pergunta e você já trazer um pouco do seu pensamento junto dos nossos colegas aqui, Érica. Em tempos de pandemia, Érica, muda alguma coisa do ponto de vista nutricional? Como que você se posicionaria enquanto nutricionista? Será que tem muita coisa diferente que é recomendada, sugerida para esse período? Ou efetivamente nem tanto? Boa tarde. Boa tarde, bom, obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade mesmo da gente bater um papo aqui. Vai ser de uma contribuição muito boa aí, pessoal que está assistindo. E vou me apresentar também para quem não me conhece, eu sou Erika Blaskov, eu sou nutricionista, sou formada pela PUC de Campinas. Fiz a minha graduação em nutrição esportiva, gosto bastante dessa área, e fiz mestrado na Faculdade de Medicina na Unicamp. Atendo em consultório, sou professora do Unimetrocamp Widen, da graduação e da pós-graduação. Também quero agradecer o pessoal por essa oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho. E essa sua pergunta é o que eu mais tenho ouvido nesses últimos duro, porque são duas coisas que eu já sei que vão acontecer. Que o paciente chega, ele vai qual é o papel da nutrição? O que, que vai ajudar a salvar? E outra coisa que eu sempre sei que vai acontecer é a cara de decepção quando eu falo que milagre, infelizmente,
Não achou ainda um milagre para a cura do coronavírus e a nutrição também não. Mas isso, gente, não desmerece em nada a nutrição. Porque a gente sabe que uma alimentação saudável ela é fundamental para você manter o seu sistema imunológico trabalhando bem, você diminuir a inflamação de modo sistêmico. Então, claro que tem algumas coisas que a gente vai prestar bastante atenção, mas assim, primeira coisa é para quem está ouvindo, saber que não é para cuidar da alimentação só na época do coronavírus. Que é sempre, até porque a construção da nossa saúde, de um organismo saudável, ela é a passos contínuos, né? Não adianta você fazer, então estou de quarentena, vou me alimentar bem, acabou a quarentena, vou comer de qualquer jeito. Então, não, a gente sabe até que, inclusive, uma das grandes dificuldades do pessoal que passa no consultório agora é manter uma alimentação regrada. Então, primeira coisa, também não se culpem se um dia vocês saem da dieta. Mas pensando em termos da alimentação, apesar de não mudar muita coisa, existem, claro, alguns nutrientes que são importantes e especialmente nesse período em que o nosso objetivo é manter o nosso imunológico funcionando bem. E a gente começa do básico. A alimentação ocidental, ela não é boa, não tende a ser boa. E o que a gente tem de maior característica da alimentação ocidental? Muita gordura, muito açúcar e pouca fibra. Então, a gente não tem estudo controlado em humanos falando sobre a questão do coronavírus, a gente tem alguns estudos animais, inclusive falando sobre os papéis de alguns nutrientes no nosso organismo. Então, assim, vou colocar aqui algumas coisas para vocês na alimentação. Tem bastante coisa interessante, não vou monopolizar a conversa, logo vou passar a palavra aí para o professor Não se Catani. preocupe, professora, fica tranquila. Exercício físico, que são complementares. Gente, a gente não deveria existir o nutricionista sem o profissional da educação física e vice-versa, porque a nossa saúde não depende só da comida, não depende só do exercício. Então, claro, quero aprender hoje um pouquinho mais aí também. Mas o que eu então consigo falar para vocês do que as pesquisas, incluindo algumas em animais, trazem para a gente de mais importante? Apesar de serem animais, não estou desmerecendo a pesquisa, mas é que a gente sabe que na evolução do conhecimento científico precisa passar também para pesquisas em humanos. Mas um dos grandes problemas, como eu comentei aqui com vocês, que é a questão da gordura, é a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado no tipo de gordura que a gente ingere. Não sei se tem aqui pessoas que não são da área da saúde, mas todo mundo com certeza já ouviu falar que comer muita gordura de carne não faz bem se for excessivo, não comer muita fritura, não comer muita gordura trans. A gente hoje em dia come muito biscoito, às vezes biscoito recheado, come alimentos industrializados, na gordura saturada. Alguns estudos em animais mostram que, além disso ser uma inflamação, e a inflamação tem muita relação com a fisiopatologia do coronavírus, o fato de você consumir muita gordura saturada aumenta a entrada de macrófagos nos seus alvéolos pulmonares, ou seja, são células de defesa que entram e podem causar. A gente tem trocas gasosas para a gente conseguir respirar, deixar entrar no nosso organismo e se difundir. Estou tentando explicar um pouco mais simples aí para quem não for da área. E o que o coronavírus acaba sendo a principal? É a questão. Então, a inflamação alveolar são comuns no coronavírus. Então, seria interessante a gente ter um controle do tipo de ácido graxo, né, de gordura que a gente para evitar esse quadro inflamatório que justamente pode comprometer a função pulmonar. Que fique claro que isso é um estudo em ratos, então não estou dizendo que se for o seu aniversário você não vai comer um bolo, não é isso. Até porque a nutrição a gente tem que tirar também esse medo que as pessoas têm do nutricionista, né? Então entra essa questão das gorduras saturadas que devem ser reduzidas, consumir fibra, a falta de fibra, excesso de açúcar, excesso de gordura deprimem nosso sistema imunológico. Nós temos as células B, que são células do nosso sistema de defesa, nós temos linfócitos, que podem sofrer apoptose com esse tipo de dieta ocidental, ou seja, eu mato algumas células que seriam importantes para o meu sistema imunológico, então isso acaba deixando ele deprimido, então eu vou ter menos força para combater o coronavírus. Não só o coronavírus, qualquer infecção, fizeram um estudo interessante em ratos também, dizendo que o consumo excessivo de açúcar e de gordura, não foi com corona, foi com influenza, mas eles demoraram mais tempo para se recuperar quando eles tinham uma alimentação muito rica em açúcares e gorduras. A gente sabe que em excesso isso não faz bem. Então, não estou trazendo nenhuma informação nossa, né? É muito diferente, mas é para a gente entender que, de fato, as pesquisas caminham para mostrar para a gente que o excesso
do que a gente está se acostumando a comer já faz um tempo, que a gente vive uma transição nutricional com um consumo muito grande desses nutrientes e que acabam levando até a um quadro maior de obesidade mais frequente, acabam trazendo um funcionamento um pouco comprometido no nosso sistema imune. E aí também as perguntas falam, tá bom, o que eu vou fazer para melhorar o meu sistema imunológico? E daí o que eu ouvi bastante nesse período foi vindo falar de suplementação de vitamina D, porque ela chegou a sair na mídia, chegou a sair informações sobre a importância dela. Ela é importante sempre. A vitamina D ela tem praticamente um papel de hormônio. Então a gente precisa, lógico, ter o consumo e a gente tende a pensar que porque a vitamina D a gente com o quê? Com sol, um país quente, um país tropical, mas não é bem assim. Tanto que há alguns anos a recomendação dela triplicou. Hoje a gente tem uma recomendação de 600 unidades internacionais ao dia. Precisa ser ingerido. Algumas pessoas têm dificuldade de ingerir porque tem muito nos peixes. E tem gente que não come peixe. Então se trabalha muito com a suplementação de fato. Até você chegar em níveis séricos que indicam que você está saudável. Só que quando a gente vai ver pesquisa sobre a vitamina D e qual é a quantidade dela que seria interessante para diminuir a replicação viral, para melhorar de fato o sistema imune, a quantidade é grande. Ela passa do que a gente tem chamado de UL. O L é o nível superior de consumo, é o máximo de um nutriente que o meu corpo poderia consumir. E para o nutricionista é a dose máxima que pode prescrever. A dose máxima que a gente poderia prescrever de vitamina D são 4.000 unidades internacionais, os estudos trabalham com 5.000. Fica um pouco difícil quando o paciente chega para a gente, eu quero suplementar, mas quem é esse paciente? Ou não? Ele pode receber essa alta do dele? Como é o corpo? Então não é que você vai ter má vontade de te suplementar, é porque eu preciso te conhecer, saber se ele faz exercício físico, se ele fuma. Então tem muitos nutrientes que a gente pode ir falando a respeito, mas eu não quero monopolizar, eu quero que você fale um pouco também sobre a parte do esporte. Falo mais de nutriente, senão vou ficar só eu e o pessoal vai achar criativo. Então, quero passar a mesma pergunta para o professor Caio. O que a gente pode fazer de exercício? Se muda muito também e se tem alguma coisa que pode ser mais benéfica para o nosso corpo nesse momento. Perfeito. Até porque a próxima pergunta ela já vai induzir você também a discutir um pouquinho sobre esses nutrientes aí, né, Érica? Daqui um pouquinho você vai ter que falar Você não falou da santa glutamina ainda, tem um pessoal aí que já deve estar desesperado esperando você falar sobre isso, pelo amor de Deus. Mas legal, bacana. Não, né? Mas eu falo. A gente entender que as nossas áreas, as nossas carreiras, elas são feitas de alguma coisa muito complexa, né? Então, essa pergunta é provocativa, tanto para mim quanto para a Érica, no sentido de que o que mudou? Talvez o que tenha mudado, se a gente for entender um pouco da fisiopatologia da própria doença, é olhar para o cuidado e o carinho que a gente tem no tocante à prescrição do treinamento físico para aquelas pessoas que são mais afetadas pela condição patológica. Então vamos analisar, se você estiver trabalhando com um sujeito já obeso, já sobrepesado, já hipertenso, já diabético, já com algum tipo de moléstia ou comorbidade respiratória, que sabidamente são dormitórios muito mais favorecedores do desenvolvimento dessa patogênese viral, então é óbvio que você vai tomar um pouco mais de cuidado com o estabelecimento de mais um estresse na vida desse sujeito, que é o exercício físico, mas, de novo, talvez uma diferença, de novo, para o obeso, para o hipertenso, para o diabético, para o sujeito que tem DPOC, que tem asma, que tem bronquite, fumante, enfisemático, enfim, um sujeito que já apresenta um pré-requisito, né, uma área de repouso para que esse vírus possa se estabelecer. Então, eu diria que talvez esse seja o primeiro ponto onde eu me preocuparia muito no tocante à prescrição da atividade física nesse período. Pessoas do grupo de risco, ponto. E aí o grupo de risco, obviamente, você vai ter um carinho no tocante à evolução daquilo que a gente chama de sobrecarga, né? Volume, intensidade, complexidade de exercício, as pausas, os tipos de exercício, a amplitude dos movimentos, a velocidade dos movimentos, enfim, aquilo tudo que a gente manipula no dia a dia de treino, talvez ao invés de andar a passos largos, a passos de galope, vai andar a passos de tartaruga. Uma evolução muito mais parcimoniosa, lenta, né? Forçosamente, dolosamente mais lenta, né? mais atenuada, mais tranquila, né? Uma irritação orgânica
ao que parece o organismo necessita muito, né, do ponto de vista adaptativo, de todos os tecidos, de ser irritado, né, de ter a tal da homeostase quebrada, da homeostase irritada pelo próprio exercício físico, você vai irritar, ao invés de dar uma surra no teu aluno, você vai dar um tapinha nas costas. Né? Em termos gerais, basicamente isso. Esse é o primeiro grande aspecto. O segundo, que a literatura tem assim, fortemente sugerido, e aí eu saio do grupo de risco, eu já saí dessa reflexão de fazer uma evolução de sobrecarga muito mais parcimoniosa nesse grupo de risco, muito mais lentificada, muito mais homeopática do que alopática, né? Principalmente no tocante à manipulação dessas variáveis, e as duas principais disparado, o volume e a intensidade. Quando eu saio do grupo de risco, Érica, eu sugeriria que a mesma preocupação também tivesse presente, talvez um pouco menos do que no grupo de risco, mas que continuasse presente. Para mim, isso não é uma mudança do status quo antigo ou pré-pandemia, que é fazer a evolução de sobrecarga de uma maneira justa, individualizada, paulatina, sugerindo descansos, sugerindo períodos de menos treino em vez de mais treino. Porque imaginando uma população sadia, né, eu, você, se a gente não é portador, né, não somos diabéticos, não somos sobrepesados, obesos, hipertensos, se não somos do grupo de risco, tecnicamente o exercício físico para a gente também é uma ferramenta estressora que pode, segundo a própria literatura diz, gerar episódios agudos de imunossupressão, de baixa dessa qualidade da função imunológica, tanto inata quanto adaptativa, ao que parece mais a inata do que a adaptativa. A imunidade inata está aí com as nossas células brancas, nossos leucócitos, né? Neutrófilo, as barreiras, o trato gastrointestinal, a pele, o monócito, eosinófilo, mastócito, enfim, aquilo lá que já existe na gente para poder nos reparar de condições estressoras. Só que o que eu tenho apelado hoje, Érica, é que uma população saudável, hoje, ela já se apresenta em risco por conta do estresse do ambiente. Né? Então, por mais que nós não sejamos hipertensos ou diabéticos, nós estamos com um problema de previdência, nós estamos com um problema de recurso financeiro, nós estamos com um problema de sandice emocional, com higiene mental afetada, falta de sono, estresse de trabalho, preocupação do que vai acontecer esse ano, ano que vem. Quer dizer, já existe uma carga neuroimunoendócrina sobre nós que faz com que, mesmo na população saudável, eu teria um pouco de cuidado na evolução desse mesmo princípio, chamado princípio da sobrecarga. Então, não pelo fato de já ter um pré-requisito para o estabelecimento da doença, mas ter um pré-requisito social para o estabelecimento da doença. Nós estamos mais estressados, porque as notícias que não se encontram, a política que não se encontra, o sono que não se encontra, e aí vem uma desbiose também que se acentua porque a gente come mais gordura, come mais açúcar refinado, come mais sal, come mais adoçante, come mais embutido, come mais enlatado. Quer dizer, então existe um contexto, né, Érica, muito contraproducente do ponto de vista orgânico geral, que se eu coloco a atividade física do mesmo jeito que eu evoluiria, ignorando esse maior estresse momentâneo, eu posso correr riscos de aumentar a suscetibilidade de uma pessoa mais sadia também entrar na fila patogênica do Covid-19. Então, eu acabo essa minha primeira parcela aqui, Érica, dizendo que talvez o que mude seja diminuir um pouco as nossas pretensões adaptativas nesse período. Nossa, o maior emagrecimento, o maior ganho de massa muscular, a melhor velocidade de corrida, de pedal, o maior bíceps, o maior glúteo empinado do planeta. Não acredito ser o momento mais oportuno para isso, considerando uma população de risco e também considerando uma população sadia. Agora é hora de baixar a bola, amenizar as nossas intenções e projetar para longe, para mais longe. Ah, mas o mês que vem, a semana que vem. Não. Aumente a projeção para que você se torne um pouco mais homeopático na evolução desse princípio maravilhoso de treinamento, chamado princípio da sobrecarga. Nesse sentido, Érica, Pois não, pode falar. Não, exatamente. Você quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Bala aí com a próxima pergunta, vamos lá. Eu acho que quando a gente
estabelece que se o que muda pode ser algumas condutas, quando você, enquanto nutricionista, diante do seu paciente, do seu cliente, se você precisasse elencar aí 2, 3, 4 condutas que você não deixaria de dar, não esqueceria nesse momento, o que é que você pontuaria, que você destacaria como aquele asterisco bonito em caps lock, bombando, o que você destacaria? Primeira coisa, tem relação com isso que você acabou de falar, sobre a questão de não se sobrecarregar nesse momento, achando que você tem que ter a melhor alimentação do mundo. Até hoje fiz dieta, nunca conseguia, nesse momento que eu vou conseguir. Não é. É aos poucos, até porque a alimentação saudável, gente, não é, como eu comentei antes, não é do dia para a noite. E não é isso que vai te ajudar, porque, gente, primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente está trancado em casa, não porque está de férias, porque está de boa, a gente está no meio de tá com família, algum familiar doente, tem gente que tá com um monte de criança em casa, tendo que ajudar em tarefa de escola, trabalhando home office, que não é a mesma coisa. Eu imagino para quem tem criança pequena, como é difícil conciliar o trabalho com os deveres de casa. A gente não tá vivendo uma situação normal. Então, primeira coisa, tirar a cobrança, porque a gente vive uma época em que cada vez mais a gente entende a importância da saúde mental. Se as coisas têm que estar associadas, a sua prática de exercício tem que estar associada com a sua boa alimentação, que tem que estar associado com o seu bom psicológico. Então, se um paciente chegar para mim, eu vejo que ele já está desesperado e falando, não, eu tenho que me alimentar bem agora, eu tenho que conseguir, porque eu vou ter que voltar a trabalhar daqui, por exemplo, eu não posso pegar o coronavírus, eu não posso morrer. Peraí, a gente não tem o conhecimento do amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, primeira coisa, eu tento acalmar o paciente e dizer que não é porque a pessoa comeu um doce, porque ela saiu da rotina, porque não está fazendo aquilo que na cabeça dela é perfeito, que não serve, porque isso desestimula. E não é nem só agora, né? Isso é sempre. Eu vi até que o Breno colocou aqui um comentário que a dieta não é projeto, é um estilo de vida. E exatamente, só que não é no meio de uma pandemia que você vai mudar totalmente seu estilo de vida, porque de fato é um hábito construído. Então, primeira coisa, eu acalmo o paciente, né? Pronto. Segunda coisa, eu preciso conhecer esse paciente, ver quais são as possibilidades dele se alimentar bem. O que ele gosta? Eu preciso que a alimentação seja prazerosa. Então, é que o que você já falou é normal, né? O que você gosta de comer, trabalhar em cima daquilo, as preparações que podem ser possíveis. Então, trabalhar com uma receita. O pessoal tá adorando cozinhar na quarentena. Então, aproveitar esse momento para fazer uma receita diferente, usar alimentos saudáveis, aquilo que é fácil obtenção. Aquela coisa típica do comer colorido, que parece que nutricionista combina de falar tudo igual, né? Vamos combinar de falar que é para comer colorido? Gente, o comer colorido é porque você precisa de nutrientes diferentes. Cada cor indica que tem um nutriente diferente, com uma função diferente naquele alimento. Então, a gente orientar quanto a isso e não deixe de exames laboratoriais. Porque, por mais que a gente esteja numa quarentena, se a pessoa já tem especialmente uma doença crônica, eu não posso passar uma orientação nutricional para saber como está a saúde dessa pessoa. Inclusive, se ela insistir na questão da suplementação. Então, eu preciso conhecer como ela está para que eu possa, de fato, suplementar. Porque como existem nutrientes que são importantes sim, mas eles são importantes para quem tem carência, eu tenho que saber se a pessoa tem carência, né? Então, eu oriento que a pessoa não ache que ela pode, à torta e à direita, suplementar e não, melhor sobrar do que faltar, porque na nutrição não é bem assim que funciona. Então, acho que são as 3 coisas principais. Acaba desembocando no quê, né? De você conhecer bem o seu paciente, acalmar esse paciente e fornecer para ele uma conduta baseada em evidência. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu acho que a gente tem que tentar ficar claro, né, para as pessoas que estão aqui junto com a gente, né, Érica? O receio que eu fico na educação física, eu acho que pela conversa que nós já tivemos, né, você também, não existe uma pré-nutrição e uma pós-nutrição separadas pela pandemia. Isso não existe. Isso não existe. Não existe pré-educação física e pós-educação física separados pela pandemia. Pelo amor de Deus, né? Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Talvez a gente tenha aflorado a nossa observação para fenômenos e elementos que são contumazes nas nossas áreas, que são corriqueiros, que são diários. Fazer progressão de carga, fazer controle de volume, de intensidade, de pausa, de variáveis de treinamento, isso já é uma coisa corriqueira, já é normal. Agora, talvez a gente tenha um pouco mais de preocupação agora, como comentou aí o Breno, né? A questão de quais são as pretensões para com a atividade física regular e sistematizada.
Então, de novo, este que vos fala está colocando aqui, poxa vida, baixa um pouco sua bola, baixa um pouco sua pretensão, porque a vida já há de colocar uma condição estressora para o seu organismo agora que vai além do que é normal. Além do que é normal. Isso já é alguma coisa, né, Érica, que a gente presta atenção no cotidiano, porque eu costumo dizer isso aos alunos, a gente não treina músculos, a gente não treina suprarrenais, a gente não treina ossos, a gente treina sistemas. Nós treinamos sistemas integrados que têm desejo, afeto, interesse, né, carências. Vocês propõem dietas para pessoas que têm interesse, afeto, carências, desesperos, né, intranquilidades, inseguranças. Então, quer dizer, a gente está lidando com uma totalidade. Então, nesse momento, onde a gente sabidamente reconhece que a totalidade está sendo atingida por mais um fator estressor, que é a tal da pandemia, por que você vai deixar o exercício físico com o mesmo peso? E a Érica, no caso, deixar essas proposições dietéticas malucas com o mesmo peso. Então é só isso que eu acho que esse primeiro bloco a gente queria fazer com que as pessoas refletissem, né, Érica? Qual é o peso que a gente vai dar para isso que normalmente a gente já faz parte da nossa carreira enquanto profissional, mas para um momento onde nós reconhecidamente estamos entendendo que não está igual, né? E os fatores que nos tiram do prumo são maiores. O número de elementos que nos tiram do prumo são muito maiores, né? Muito maiores. Então, a única coisa que acho que eu colocaria mais aí, Érica, na questão do como que a educação física se propõe a olhar para esse fenômeno em termos de as pontuações importantíssimas, as pontuações magistrais da educação física nesse momento. A primeira delas, para mim, ela é básica. Controle das variáveis agudas a serem manipuladas. Principalmente volume e intensidade. O exercício físico pode, em algumas pessoas, gerar boa imunossupressão. Gerou imunossupressão, colocou o sujeito em uma condição um pouco mais susceptível a adquirir qualquer tipo de patógeno, né? Não se esqueçam, hein, gente? Estamos em uma época de ar sujo, seco, poluído, tá? e frio. Tudo que é tenebroso para poder favorecer uma boa troca gasosa. Então já não é de se esperar grandes treinos, porque o ar para a gente, teoricamente, deveria estar limpo, aquecido e úmido. Então a gente já está invertendo uma lógica. Eu moro aqui em Paulínia. O ar fica muito sujo, o ar fica muito seco, o ar fica frio. Isso para troca gasosa é terrível. Então acho que a gente já tem que pensar nisso. Um outro detalhe, Érica. Se a gente submete pessoas a atividades físicas muito intensas, mesmo que elas estejam acostumadas, mesmo que você vai jogar essa ventilação minuto do sujeito aí, do repouso, para mais de 20 a 30 vezes maior essa ventilação em relação ao repouso. Bom, gente, pelo amor de Deus, se o patógeno Covid está no ambiente, quanto mais eu troco gás, quanto mais eu aumento a ventilação, mais eu me exponho a essa possibilidade. Então eu tenho que tomar cuidado, inclusive com esses exercícios extenuantes, muito intensos, os HIITs da vida, né, os cross-trainings da vida, os CITs da vida, esses treinos pesados, os treinos até a falha, né, aquele esmaga que cresce, fecha a cara e treina, né, tomar um pouco de cuidado com isso, porque a hiperventilação, quando muito repetida, aumenta a tua suscetibilidade a poder contrair qualquer tipo de patógeno, né, seja um vírus, uma bactéria, um germe, um fungo, porque eles estão suspensos, o momento do ano é frio, seco, sujo, o ambiente tá tudo suspenso. Tudo suspenso. Então, você tem que refletir, poxa. Você tem que entender isso, levar isso em consideração e trazer isso para mais um problema para você. E por fim, só para não me alongar demais, eu acho que mais uma recomendação que eu daria, eu tenho inclusive aqui, se não me engano, tem um primo que é professor de educação física, o Américo, acho que ele está aqui, ele me atentou recentemente para olhar um pouco para o que o CREF tem colocado, o Conselho Regional de Educação Física, o CREF 4 aqui de São Paulo, fez uma resolução em 15 de abril, a resolução 123, para quem tiver interesse, e ele fala um pouquinho sobre teleatendimento, né, o educador físico hoje tem essa disponibilidade de fazer o teleatendimento, né, com teleconsulta, teleaula, teleconsultoria, análise de metadado, que depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, Érica, mas me chamou a atenção o CREF reforçando a importância desse teleatendimento do profissional de educação física cuidar de uma boa anamnese, que segundo o grego é trazer de novo a memória, fazer uma anamnese decente, digna, honesta, útil,
né? Isso é importantíssimo, a gente perdeu muito esse hábito, isso é muito infeliz, né? Isso é muito triste porque a gente perde, a gente tá com pressa, né, Érica? A sociedade tá com pressa. Eu costumo brincar que daqui a um pouco nós vamos no supermercado, pega o Todd, pega o Todd, pega o Todd. Então, tudo desesperado, né? Tudo hoje é feito com pressa. Então, uma anamnese digna e o controle de carga. O controle de carga são as percepções, o que a gente chama de carga interna, né, Érica? A tua dor, o teu ânimo, o teu afeto, a tua aderência, a tua frequência cardíaca, o teu lactato, quer dizer, o que é que você sente, e os marcadores de carga externa. De novo, a intensidade, o volume, a pausa, a velocidade de execução, os exercícios, né, a frequência semanal. Então, olha só, Érica, que paradoxal. O CREF, de uma maneira muito honesta, decente, pontual, está falando assim, ó, eu peço para que vocês, se forem trabalhar com o teleatendimento, prestem atenção em detalhes importantes como, por exemplo, a anamnese, o parquet, ele cita o parquet, que é um questionário, né, para poder investigar risco cardíaco, a anamnese, o parquet, o controle de carga. Gente, hello! Isso daqui acontece a vida inteira. Quer dizer, acabou a pandemia, acabou a preocupação com a anamnese, com o parquet, com o controle das variáveis internas e externas. O que é isso? Agora, no frigir dos ovos, Érica, eu vejo que foi até bom para a educação física, vou dizer aqui como educador físico, foi até bom a educação física passar por essa pandemia para poder reforçar a importância de olhar para cuidar desse sujeito como um ser único, individual, com carinho na progressão de sobrecarga, com uma boa anamnese, com uma boa avaliação física, pelo amor de Deus, de composição corporal, de capacidades físicas, de desvios posturais, de encurtamentos musculares. Quer dizer, de interpretação de exames que vêm de você, nutricionista, do cardiologista, do fisioterapeuta. Que coisa mais linda! O Américo está falando aqui da análise de metadados. Metadados é tudo que o sujeito pode me dar do Apple Watch que ele tem. Eu não tenho conflito de interesse, tá? Você pode se tiver um Garmin, um Polar, mesma coisa, tá? Então, enfim, os dados que ele te manda de sono, de frequência cardíaca, de recuperação, quer dizer, tudo isso aflorado para você olhar para aquele sujeito e tratar ele como um ser único no planeta, que é um princípio do treinamento chamado individualidade biológica. Olha quanta coisa que a pandemia acabou fazendo com que a educação física parasse e falasse assim, peraí, meu filho, cuida um pouco melhor das pessoas que dependem de você. E tomara que isso caminhe ad eterno, né, Érica? Sim, e uma coisa desse atendimento, teleatendimento, na nutrição também passou a ser agora, por causa disso. Perfeito. Eu vejo para a nutrição como algo mais educação física. Minha visão não sendo da educação física, mas por que a gente vê muitas pessoas falando, eu achei um canal no YouTube que passa tais exercícios. Aí uma vez eu vi na televisão, cadeira, ela tava pôs duas meias calças, me fugiu agora como seria o plural, mas ela pôs ali. E não se preocupe, professora. Um negócio, assim, né, absurdo. E o que eu falo para os meus pacientes? Não entre num canal, porque o exercício que serve para uma pessoa não serve para outra. Existem canais ótimos, mas procure um profissional da educação. E pelo fato da pessoa poder fazer o atendimento remoto, ela pode escolher o profissional que ela se identifica, que ela quer consultar e receber uma orientação individualizada. Então, é o que eu falo para os pacientes, não faça qualquer dieta porque você viu na televisão. A dieta, sei lá, do peixe vai fazer bem para nutrição. Perfeito. Covid. E tal exercício também. Você tem que fazer um HIIT, você tem que fazer em casa segurando galão de leite, fazendo a movimentação. Uma movimentação errada pode te causar uma lesão e o que você menos vai querer é você ter que ter um atendimento médico, alguma coisa, uma pandemia. Então, eu acho que esses atendimentos online, eles trouxeram bem o benefício cobertos, né? Então, eles continuam buscando ajuda e a gente tem a oportunidade de passar o melhor treino no seu caso e de passar a melhor dieta no meu caso, para você continuar tendo essa orientação e até tirando tanto o peso que as pessoas têm de achar que tem que comer de forma perfeita e também de conseguir orientar para fornecer aquilo que falta, inclusive a suplementação, porque também não é que eu estou falando aqui que não tem o que ajude, não suplementar nada. O suplemento, ele existe, ele tem uma função, ele tem função para o atleta, ele tem função para a pessoa não atleta, mas que tem uma carência nutricional. Se você tem uma carência, você faz uma suplementação nessa fase do Covid, maravilhoso, porque você vai melhorar a sua chance de resposta imunológica, mas isso é individualizado. E esse princípio ele tem que acontecer sempre também, não é agora no Covid.
que é exatamente o que você falou. Não é só agora, porque quando o Covid passar, eu vou continuar pedindo exame laboratorial para os meus pacientes. Eu vou continuar dizendo que Perfeito. um suplemento para ele não é necessário, ou não é seguro, que não é para ele consumir. Então isso não vai mudar. Do mesmo modo como vocês precisam do Apple Watch, tem essas ferramentas na nutrição, eu preciso de um bom inquérito nutricional, eu preciso que ele conte para mim o que ele comeu, que ele anote isso, que ele faça um recordatório, que ele me traga informações. Eu falo isso muito para os alunos, desde o primeiro semestre até a pós-graduação. Você não vai fazer uma boa dieta se você não ouvir o seu paciente, se não souber quem ele é, se você não conhecer. Né? E agora, Perfeito. na época Perfeito. de coronavírus, a gente tem que pensar também na questão do acesso ao alimento. E não é só uma questão financeira. Primeiro que sim, né? O paciente ele pode não ter mais condições de ficar vivendo de chia, de castanhas, que são coisas mais caras, mas também tem a questão de quem não está saindo de casa para ir ao supermercado, que seria uma forma de da pessoa contaminar. E daí que ela me fala, olha, o supermercado ele vem uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Eu não consigo comer verdura aos 15 dias, porque a hora que ela chega, ela vai durar uma semana e ela vai estragar. Você consegue orientar, olha, couve, espinafre, você pode fazer cozido. Então, água quente, com uma preparação que vai ser assada. Mas eu não posso virar para o paciente e falar, não, se você não comer verdura fresca todo dia, não vale. Eu tenho que achar solução para ele. Então, a gente precisa realmente Perfeito. e conhecer cada um bem a sua área para fazer aquilo que é possível. Né? Tem paciente que hoje não vai poder sair correr num parque, então se ele está em casa, você consegue adaptar talvez o que ele consiga fazer ali para não se manter inativo. E eu, que o paciente falar para mim que consegue consumir de alimento, eu vou me virar e eu vou fornecer uma boa alimentação com base naquilo, né? Não sei se Perfeito. você Eu. então, até o próprio exercício, se você de repente falei besteira, né? A questão da pessoa se exercitar sem orientação Não, de jeito direta. nenhum. Eu acho perigoso você pegar um canal X no YouTube e fazer, por mais que seja ótimo, não estou desmerecendo ninguém, Perfeito. professores maravilhosos, Perfeito. mas e a individualidade? É onde entra. Perfeito, perfeito. Érica, eu acho que a gente, como profissional, nós vamos adquirindo alguns perfis que aproximam alguns tipos de pessoas, de alunos, de clientes, e distanciam outros, né? Eu acho que a gente tem que entender que isso é natural na vida, né? Tem perfil para todo tipo de profissional e tem profissional para todo tipo de perfil. Eu sempre digo isso aos alunos, né? Nem quem foi crucificado, eu vou um pouco para o cristianismo aqui, professora, nem quem foi crucificado agradou a todos. Nós não iremos agradar a todos. E isso é Falo muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Então, nesse momento, mais do que nunca, já diria o nosso amigo filósofo Faustão, mais do que nunca é importante a gente estar ciente de que, qual que é a perspectiva, qual é a premissa? Bom, se eu já sou um profissional que não acredito em nenhum suplemento milagroso, que não acredito que eu vou te emagrecer em 5 dias o que você engordou em 5 anos, que eu não vou fazer o teu bíceps sair de uma bisnaguinha Seven Boy para um pão francês em horas. Se eu não acredito nisso nunca, agora é que eu não acredito mesmo. E isso vale para a atividade física, né, para o fitness and wellness. Se eu não acredito em emagrecer pessoas daqui a 10 dias, se eu não acredito em ajudar as pessoas a ganharem massa muscular daqui a um mês, se eu não acredito nisso fora da pandemia, agora é que eu não acredito mesmo. Agora é que eu não acredito absolutamente nisso. Né, Érica? Acho que a gente, de novo, a pandemia está nos ajudando a aflorar algumas características naturais inerentes à nossa formação enquanto profissionais. Recentemente, Érica, de uma pessoa sobre exatamente isso que você falou, mas professor, um aluno meu de assessoria, né, que eu passo os treinos, ele faz à distância. Mas eu tenho visto aqui alguns professores têm postado uns treinos muito legais do tipo, muito intensos, muito destruidores, muito fatigantes, né? Muito esmaga que cresce. Pô, tô achando muito louco. Posso fazer? Filho, isso é bíblico. Tudo você pode, porém nem tudo lhe convém. Vai lá, meu filho. Vai fazer. Agora, se você depende do meu serviço, se você confia no meu serviço, se você quer a minha prestação de serviço, eu nunca sugeriria para você fazer, por mais que esse profissional que esteja dando os treinos aí seja renomado, titulado, ele não está pensando em você, filha. E uma das coisas que o CREF está pensando com o tal do teleatendimento é assim, você vai pensar em um ser no planeta, em um, não em 10, não em 15, não em 20.
Então, se me desculpe, Érica, eu sou completamente contrário a essas aulas em massa. Ó, vamos aqui, eu vou aqui fazer uns burpees, uns polichinelos, e vocês vão aí me olhando e me copiando. O que é isso? Isso é a massificação à distância, Érica. Se isso já é perigoso, questionável, discutível dentro da academia, naquelas aulas tradicionais, né, Érica? De pump, de qualquer aula coreografada que você queria. Se isso já é questionável, se isso já é observável, você imagina cada um estando na sua casa. Aí eu tô do outro lado, tem um sujeito que tem a sua idade, com o seu nível de atividade física, mas tem ao mesmo tempo uma senhora de 80 anos de idade que está animada para fazer alguma coisa, aí infarto a veinha do outro lado, e aí? Quem que é a culpa? É minha, é sua, é nossa. Então, essa perspectiva da individualização, eu acho que a pandemia ela está escancarando isso na cara do profissional. Vocês me perdoem, está vomitando isso no profissional. Nós precisamos considerar as pessoas na sua individualidade. E que seja à distância, que seja presencialmente, quando voltar, ou à distância, nós precisamos considerar as pessoas na sua individualidade. E aí, já que você tocou no assunto das avaliações, né, Érica, eu defendo muito, para considerar as pessoas na sua individualidade, 4 grandes campos avaliativos. O primeiro, a anamnese. O segundo, a composição corporal. O terceiro, as capacidades físicas, desvios e encurtamentos. Se bem que os desvios e encurtamentos, geralmente eu conto muito com a ajuda de fisioterapeutas. Mas eu posso fazer alguns bem básicos. E quarto, a interpretação dos exames clínicos. É o que vem de você, nutricionista, que vem do cardiologista, que vem do fisioterapeuta. A interpretação dos exames clínicos. Pronto. Agora eu me sinto um pouco mais à vontade para poder prescrever alguma coisa que seja um pouco mais customizada, individualizada, né? Formalizada. Então, a anamnese, composição corporal, capacidades físicas com desvios e encurtamentos e interpretação de exame clínico. Isso, para mim, são 4 pilares básicos de sustentação de qualquer prescrição. Na hora que eu vou escolher meio de treino, método de treino, manipulação de variáveis, né, construção de periodização, eu tenho que ter esse background, eu tenho que ter esse arcabouço para poder prescrever. Exatamente. Esses requisitos para prescrição, Érica. Desculpa, até não sei se eu falei em cima de você, porque aqui eu não sei se é a minha internet, que está meio ruim, então ela deu não tem problema. Travada. Eu repito. Se a minha tá travada. Como que você prepara essa sua seara para que você precisa ter na sua mão para poder gerar uma prescrição nutricional mais segura, individualizada, assertiva? Conseguiu ir agora, Érica? Tá. Foi? Consegui. Eu não sei, se a minha internet estiver ruim, travando, alguém me avisa, por favor, que eu não sei se está travando aqui, né? Pouquinho, pouca coisa. Então, qualquer coisa eu tento colocar no... Então, se tiver ruim, só me avisa que eu troco. Tá bom. Basicamente, as mesmas coisas que você, exceto o fato de que eu não tenho nada a ver com treinamento físico. Então, eu não sei ver encurtamento, nutrição, não é para isso que a gente vê, mas eu também me baseio numa boa anamnese. Eu também preciso conhecer a composição corporal, preciso conhecer os exames laboratoriais, e se eu tratar alguém que faz exercícios físicos, eu preciso ter o seu laudo. Então, por isso que eu preciso ter um bom contato com um profissional de educação física. Porque a gente não trabalha sozinho. Isso eu faço questão sempre de dizer para os alunos. O paciente, ele é todo. Então, eu preciso saber o que ele treina. Se ele é um diabético, eu atendo muito diabético. Eu gosto bastante de casar essa questão do exercício com o diabetes. Eu preciso conseguir falar com ele. Eu preciso saber qual é a insulinização, o que consegue ser feito. Preciso conhecer o treinamento, o diabetes, particularidades. Então, é muito importante tudo isso e trabalhar em conjunto. E bato na mesma tecla com os alunos também, já deixo aqui, porque eu vejo que tem aluno, acho que eles falam, essa professora sempre fala a mesma coisa. A boa não é você querer dispensar o seu paciente em 5 minutos e fazer qualquer anamnese. Não é qualquer composição corporal. Vou fazer 3 dobras, porque é mais rápido fazer 3 dobras. Não, se a gente tem para fazer 7 e o paciente está dentro daquela categoria que pode ser usado 7 dobras, você vai fazer 7 dobras. Mas eu quero fazer bioimpedância, porque eu não gosto de fazer dobras cutâneas. Qual é a sua bioimpedância? É uma bioimpedância tetrapolar? Ou aquela balança de R$ 200 que você compra, põe o paciente em cima e aí você não vai... Perfeito.
para ele. É um paciente obeso? Um paciente obeso numa balança que é dita bioimpedância não tem um bom resultado. Então você precisa conhecer Perfeito. a ferramenta que você tem científico e que vai te dar uma boa base. E, novamente, como você também já falou, não é agora, no Covid, é sempre. Então, a Uhum. gente não faz. E pelo menos na nutrição, a gente tem um respaldo muito grande da matemática. Eu falo para o paciente, primeira coisa quando é um paciente de primeira consulta, você é um ser humano, você não é uma ciência exata. Então, por mais que eu faça os melhores cálculos aqui, pode ser que o seu resultado não seja exatamente aquele que a gente planejou, porque eu posso fazer a melhor dieta do mundo, mas eu não como pelo paciente. Então, o meu trabalho Uhum. vai daquilo de fazer a melhor dieta possível, ouvir o paciente, daquilo que ele gosta de comer, é fácil dele atingir, mas se ele não comer bem, aí eu posso mudar a dieta 1 milhão de vezes, mas eu não vou comer por ninguém. Perfeito. Então, existem variáveis. Perfeito. Mas eu me respaldo muito na matemática. Para perder 1 quilo de gordura corporal, que o objetivo do emagrecimento é a gordura corporal, você vai perder 7.700 calorias. Quando você faz a conta para o paciente e você explica para ele, olha, você está me falando que você tem um casamento daqui 15 dias e você quer perder 20 quilos, olha aqui, né? Por que você não vai perder? Olha a conta, olha o que teria que ser Perfeito. feito, atingível. Então você explica. Eu acho que o nutricionista, Perfeito. a minha profissão, a gente não é educador só quando a gente é professor. A gente é educador do Isso. paciente. O meu objetivo é que o paciente tenha autonomia e que ele consiga ser Perfeito. razoável, ele consiga raciocinar naquilo que pode ser feito ou não, porque eu não vou estar com ele o tempo inteiro. Então, eu quero que ele saiba fazer escolhas, eu preciso ensinar. E quando o paciente entende ou que uma informação não é bem aquela porque não tem um milagre, então o suplemento de vitamina D é importante para quem tem carência. Se você já suplementa, não tem por que dobrar a dose. A vitamina C, se você não tiver um bom status de B12, você não pode tomar um efervescente, porque você pode ter uma anemia megaloblástica. Perfeito. Quando o paciente ele vai entendendo, ele para inclusive de te questionar, porque tem paciente que às vezes não ouve o que ele quer e ele sai falando mal. Ah, nutricionista é ruim, porque não montou a dieta que eu quis. Mas o que você queria? Ah, eu queria fazer low carb no meio da pandemia, porque eu ouvi falar que uma dieta cetogênica, se eu ficar correndo na minha casa fazendo exercício aeróbio, vai aumentar a minha capacidade de queimar gordura como fonte de energia. Agora, né? Qual é a adaptação? Como está o seu perfil lipídico para você fazer uma dieta Sim. cetogênica? Para que você... Então, quando o paciente entende, você explica para ele, o sucesso da sua dieta é muito maior. Por isso que a anamnese tem que ser boa. Eu falo pro pessoal, né, para os alunos. Ouçam o seu paciente. Se você faz uma dieta da sua cabeça, porque você sabe, eu sei mais, eu sei que funciona, o paciente que siga, ele não vai seguir a dieta. Aí você não atingiu o seu objetivo, né? Então tem que ser a ciência Perfeito. aliada ao que é possível. Perfeito. Érica, eu vou aqui chamar agora uma linha final aqui, depois eu acho que você pode fazer o mesmo, e a gente fica os últimos 10 minutos aí para poder dialogar com as pessoas, se alguém quiser mandar alguma pergunta. Eu vi que algumas pessoas mandaram algumas colocações aqui muito pontuais, né, contundentes. Dieta boa é a dieta que se faz, treino bom é o treino que se faz, né. Um outro colega, acho que foi uma colega, colocou: perca 6 quilos em um mês. O problema é que eu vejo a pessoa que falou isso: perca 6 quilos em um mês, só toma cuidado que no mês seguinte talvez você ache todos os quilos que você perdeu, né? E isso tem sido uma tônica aqui no Brasil, principalmente, né? De cada 10 pessoas que perdem peso, mais da metade recuperam e até extrapolam aquilo que foi perdido. Então, todo mundo aqui está muito consciente de que é uma questão comportamental, né? E se é comportamental, vai muito além do que faz na academia ou do que faz no supermercado, né? É um contexto, é um contexto. Eu gostaria de deixar minha mensagem aqui, balizado por um trabalho que saiu agora numa revista alemã, do Colégio de Medicina Alemão, né? Medicina do Esporte Alemão, Colégio Alemão de Medicina do Esporte. Saiu há umas 3 semanas atrás, eu achei muito interessante. As recomendações, elas são muito lógicas, né? O home-based training, né? Para quem está aí, tem a sua perspicácia no inglês, o home-based training. Então, o que ele vai envolver? A parte resistance e a parte do endurance, ou seja, mantenha a parte resistida, a parte de força, e mantenha a parte aeróbica, na medida do possível, né? E se for mais velho, manter o balance, que eles falam, né? Manter o equilíbrio, a coordenação. Eu acho que isso aí vale para todo mundo. Vale para todo mundo, né? Então aí eles sugerem também para que você efetivamente mantenha os contatos ou a mídia, o suporte da mídia com outras pessoas ou com algum professor te ajudando para você se animar, aumentar o afeto, aumenta a aderência, aumenta o interesse por fazer aquilo. O que eu quero colocar para as pessoas é assim: como que eu tenho procedido, Érica? É de cima para baixo ou de baixo para cima?
pessoa me procura, Fernando, o que, que eu faço agora em tempos de quarentena? Eu sigo algumas pessoas de consultoria, assessoria à distância, Érica. O que, que eu fiz? Eu parti do teto deles e estabeleci um corte até 50% abaixo na minutagem total semanal. Então, vou dar um exemplo, Érica. Se você malhava 200 minutos por semana comigo antes, 200 minutos por semana, eu vou aceitar 200 minutos até 100. Então, eu cortei 50% disso daí. E estou trabalhando dentro dessa perspectiva. Então, eu subtraí a tua condição. Aí teve gente que ficou desesperado comigo. Falou, mas Fernando, eu vou ter mais tempo à toa livre agora, eu posso treinar. Eu falei, mas filha, amiga, sua louca, você não vai se transformar em triatleta semana que vem, querida. Ainda mais em tempos de pandemia. Pode tirar o cavalinho da chuva, já diria minha avó, em Catanduva. Então, do que fazia para 50% a menos. E eu posso dizer para você, Érica, 95% dos meus acompanhados estão fazendo a faixa de 50% a menos. Porque começou a pandemia, tipo, nossa, eu vou treinar como uma louca, porque agora eu tenho tempo. Filha, tem tempo, mas tem filho, tem conta, tem estresse, tem aula, tem marido, tem mulher, tem pressão da sociedade. Calma, calma. E o contrário, Érica, de baixo para cima. Óbvio que eu reconheço as recomendações da OMS, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, o Colégio Europeu de Medicina do Esporte, o próprio Colégio Brasileiro de Medicina do Esporte, né, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, dando diretrizes, né, a tal da ideia de, vamos fazer 150 minutos de atividade por semana, calma, de baixo para cima, de baixo para cima. Então vamos lá. Mas 150 minutos por semana que você tem que fazer. Não, amiga, você não está fazendo nada. Você quer começar agora? Então vamos ver o que a gente consegue fazer na primeira, na segunda e na terceira semana? São decisivas. Olha, Fernando, eu consegui fazer na média, uns 60 minutos de exercício por semana. É daí que eu começo. Essa é a minha referência. Então eu trabalho de maneira pareada, Érica. Você é o controle de você mesma. E é a partir disso que eu vou evoluindo o quadro, em termos de volume, de intensidade, de complexidade de exercício, de frequência semanal. É aí que eu vou brincando com você. Primeiro você me apresenta o que é possível de ser feito. Depois eu tento ir construindo, junto com você, alguma coisa mais real. É assim que eu tenho que trabalhar. O que você teria a dizer? Então, eu queria dizer que para nutrição é a mesma coisa. Eu acho que a pessoa fala, não, eu estou com criança em casa, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que alimentar bem meus filhos, eu não posso deixar comerem besteira. Então, cuidado disso. Na nutrição não tem muito assim o que fazer 50% ou não, mas é uma tolerância um pouco maior se o paciente está seguindo uma meta de perda de peso, ele vem conseguindo perder 2 quilos, 3 quilos no mês, se for o objetivo. Se ele fala que no mês ele está... eu não vou julgar esse paciente, porque ele está dentro de casa, está com criança. Então, a gente hoje está focando na saúde, não tanto na questão do resultado. E até porque alguns pacientes que faziam exercício físico falaram, não, eu fazia dança, por exemplo, né? Eu gostava de dançar. Perfeito. Eu não tenho muito condicionamento, eu não tenho espaço, eu moro num apartamento pequeno, eu não consigo correr, eu tô com 3 crianças em casa. Eu não posso obrigar essa pessoa a manter a mesma meta de resultado, não. Então agora você vai comer metade, porque você vai continuar tendo que perder a mesma quantidade de peso que você vinha nisso, né? Ou, sei lá, qualquer que seja um outro objetivo. Hipertrofia, por exemplo. A pessoa não vai à academia, não tem como treinar em casa. Calma, gente, o mundo não vai acabar amanhã, né? Você vai voltar a treinar depois. Eu acho que a pandemia, eu acho que até aqui na live, ouvindo você falar um pouco mais, ficou evidente como a nutrição e o exercício, eles estão conectados, como a gente precisa um do outro. Perfeito. Então, eu queria saber o que você acha em questão a isso, se você acha que a pandemia pode ter trazido esse benefício da gente enxergar ainda mais como a importância das nossas áreas, como é tudo muito complementar. Então, o que você pensa disso? Essa daqui ela demora 30 segundos, Érica. Eu acho que além de ter aflorado a importância de uma avaliação muito mais decente nesses 4 pilares, né, que eu disse, a anamnese, a composição corporal, as capacidades e a interpretação dos exames clínicos. O fato de você ter que interpretar exame clínico de uma maneira mais decente, fatalmente já te aproxima de outros profissionais, inclusive o nutricionista. Já acreditava muito no trabalho transdisciplinar antes da pandemia. Agora eu sou um ferrenho defensor e crédulo 200% sobre essa condição, essa necessidade. Você. Eu penso mesmo.
Sempre pensei, eu acho que tem aí aluno que já não me deixa mentir, meus pacientes também não deixariam mentir, do quanto eu sempre falo, olha, você precisa fazer exercício físico, é muito importante, vá procurar um profissional da educação física. Porque eu não posso falar, não, mas o que é bom para o meu caso? Qual é o exercício? Não sei, gente. Eu posso até pensar, nossa, a pessoa tem osteoporose, seria legal fazer musculação, mas não cabe a mim falar isso para o paciente. Então, eu acho que é uma área Perfeitamente. totalmente interligado, é necessário, não é só para o doente, é para o saudável, é para quem quer emagrecer, é para quem quer hipertrofiar, é para quem quer ter uma vida saudável. Não precisa ter um objetivo específico. Olha, eu vou me exercitar porque não deveria existir vida sem exercício. Para mim, isso nunca existiu, talvez por desde que eu me conheço por gente me exercitar, mas eu acho que não tinha que existir vida sem exercício e não tem que existir vida sem um mínimo de alimentação saudável. Então, acho que são dois profissionais fundamentais e que tem que trabalhar junto. A gente tem que cada um na sua especialidade, ter os contatos, saber conversar, saber interagir, porque o paciente é um só. Eu tenho a limitação que eu Perfeito. para ele, o médico tem uma, o fisioterapeuta tem outra, o educador físico tem outra. Só que a gente junto consegue fornecer o melhor atendimento. Então eu acho que ficou mais evidente, para mim sempre foi evidente, mas acho que as pessoas vão entendendo isso, né? Vão vendo que tá tudo muito, Sim. né? Às vezes ela tende a ficar só com exercício de quarentena, não vou pagar profissionais, com exercício ela vê que não é a mesma coisa, ou fica só com a dieta, não vou mais fazer academia, não vou procurar um professor, e também vê que o resultado não é o mesmo. Né? Então, acho que evidenciou Perfeito. que nós juntos somos necessários. Né? Perfeito. E, Érica, teve um comentário de uma participante aqui que me fez retomar algo que, tanto para a educação física quanto para a nutrição, com certeza, que aqui representados por mim e por você, a volta ao novo normal vai precisar muito do nutricionista e do educador físico preparado para poder atender muita gente. O comentário foi que as pessoas estão ganhando 10 quilos nesse período e depois vão querer perder isso em um mês. Então, mais uma importância de ter profissionais qualificados, atentos, para que a gente não vai resolver o problema das pessoas de 60, 90 dias em reclusão, em quarentena, em 6 dias ou 15 dias. Né? Então, mais uma importância de, além de um profissional preparado agora para poder prescrever com muita cautela, com muito zelo na progressão de carga, no retorno, é fazer essas pessoas tomarem a proposição dietética e a proposição fitness como alguma coisa habitual. Mas para isso, a gente tem que estar próximo, a gente tem que estar individualizando, a gente tem que estar considerando princípios da nutrição, princípios da atividade física que são inquebráveis. Então, as pessoas vão precisar muito mais da gente. Então, estejamos prontos para o pós-guerra. Estejamos prontos. Uma falta de higiene mental absurda deve vir como onda. Então, trazer a nutrição e trazer a atividade física para tentar minimizar esses efeitos e, pelo contrário, oferecer higiene mental por antioxidação, por anti-inflamação, né, por gozo, por afeto, por dolo, por intenção, por euforia, por alegria, por opioides endógenos, né, Érica, por satisfação de estar vivo. Então, acho que é uma preocupação que ainda o profissional tem que estar absolutamente preparado. Vai vir uma onda, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem 1 minuto e meio só, então acho que isso está correto. E também que a gente vai lidar com as pessoas que ficaram com sequelas da Covid, Isso, que tem capacidade isso, pulmonar, tem a neuroinflamação, que é uma consequência da inflamação periférica. Então, perfeito, muita coisa é diferente para a gente trabalhar. Então, a gente precisa estar unido e sempre com base na ciência. Entra lá, perfeito. PubMed, se vocês gostarem, as revistas científicas que vocês gostarem de consultar, tem que ser informação com base científica. Como a gente tem só mais 1 minutinho, queria agradecer a todos os participantes, mas queria principalmente agradecer ao professor Catanho, que teve esse tempo aqui para conversar. Né? Quero agradecer ao Unimetrocamp, que deu essa oportunidade. Show, Para mim, foi de um aprendizado enorme. Né? Eu vou continuar sempre aprendendo perfeito. muito. E obrigada. Eu que agradeço, Érica, a disponibilidade, a quem estava aqui presente, as pessoas que a gente conhece, um grande abraço a todos, e a você e a Metrocamp pela oportunidade, né? Sempre bom poder falar aos pares. Obrigado, obrigado, e vamos juntos. Isso aí, gente. Obrigada a Valeu. todos. Se cuidem, logo tudo isso vai passar. Um abração, gente. Até mais. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.